E se o cristianismo tivesse seguido outro caminho no século IV? E se, em vez de se aliar ao poder, ele tivesse permanecido fiel à sua essência, simples, humana e espiritual? Pouca gente sabe, mas uma única decisão tomada há mais de 1600 anos transformou completamente o destino da civilização ocidental. Antes dessa escolha, o cristianismo era um movimento diverso, descentralizado e, em muitos casos, revolucionário. Mas quando fé e império se encontraram, algo mudou para sempre. O que era crença virou política, o que era união virou controle, e o mundo nunca mais foi o mesmo. E se uma única decisão, tomada há mais de 1600 anos, tivesse mudado completamente o destino do mundo? E se o cristianismo, em vez de se aliar ao império, tivesse seguido um caminho de liberdade, fé e diversidade? Essa pergunta não é apenas uma provocação, é um portal para uma história alternativa que poucos ousam imaginar. O que aconteceria se o poder nunca tivesse se misturado com a fé? Talvez o mundo que conhecemos hoje, com suas igrejas monumentais, dogmas rígidos e disputas teológicas, nem sequer existisse. Antes de se tornar a religião dominante, o cristianismo era um movimento fragmentado, vibrante e profundamente espiritual. Existiam comunidades que pregavam o amor ao próximo de forma simples, sem templos, sem riquezas, sem hierarquias. Eram grupos que se reuniam em casas, escondidos, guiados pela ideia de viver como Jesus, não apenas acreditar nele. Essa fé descentralizada se espalhava por convicção, não por imposição. Mas bastou uma mudança, uma decisão política, para que essa liberdade se transformasse em estrutura e a fé em poder. Pouca gente percebe que o século IV foi o ponto de virada mais decisivo da história religiosa. Foi ali, entre imperadores e bispos, que se selou um pacto silencioso. O cristianismo ganharia legitimidade e o império estabilidade. Um acordo que redefiniria a própria essência da fé. O que antes era perseguição virou privilégio. O que era diversidade virou ortodoxia. E o que era espiritualidade virou instituição. O preço? A perda de algo que talvez nunca mais tenha sido recuperado. Mas para entender como esse pacto começou e por que ele mudou tudo, precisamos voltar no tempo. Voltar a um império à beira do colapso, dividido, caótico, faminto por controle. Um império que via na fé uma arma política disfarçada de esperança. É lá, nas sombras do poder romano, que essa história ganha forma. Porque antes da cruz ser símbolo de salvação, ela foi usada como símbolo de domínio. E é justamente aí que começa o verdadeiro enigma do século IV. Você sabia que o cristianismo quase desapareceu antes mesmo de se tornar a religião dominante do Ocidente? No início do século IV, o Império Romano estava em colapso. Fome, guerras civis e um povo dividido entre deuses antigos e novas crenças. A fé cristã, que nascia entre os pobres e perseguidos, crescia como uma chama indomável, mas sem direção única. Cada comunidade tinha sua própria visão de Cristo, suas próprias escrituras e líderes espirituais. Para o Império, essa diversidade não era sinal de vitalidade, era uma ameaça. Enquanto as ruas de Roma se enchiam de tensões e as fronteiras eram corroídas por invasões, o cristianismo se espalhava nas sombras. Não havia uma igreja central, mas centenas de vozes que falavam de um mesmo Deus de formas diferentes. Alguns viam Jesus como um mestre humano iluminado, outros como uma presença divina encarnada. Essa multiplicidade fazia da fé algo vivo e imprevisível, e era exatamente isso que assustava os poderosos. Um império não sobrevive ao imprevisível. Constantino percebeu isso cedo demais. O imperador sabia que não bastava conquistar territórios com espada e escudo, era preciso conquistar corações e mentes.
E a religião era a ferramenta perfeita para isso. Ao unir fé e poder, ele poderia transformar caos em obediência e devoção em controle político. Foi essa percepção que o levou a enxergar no cristianismo não apenas uma crença, mas uma oportunidade, uma chance de reconstruir um império fragmentado sob uma única ideia de verdade. Mas Constantino não queria apenas paz espiritual, ele queria estabilidade imperial. E para isso, precisava apagar as vozes que discordavam, moldar a fé em um molde único e criar algo que o povo pudesse seguir sem questionar. O próximo passo seria decisivo: convocar um concílio que definiria o destino da religião e do próprio mundo ocidental. O encontro que mudaria para sempre a história da fé estava prestes a começar. E se, no século IV, a história tivesse seguido por outro caminho? E se o cristianismo não tivesse se ajoelhado diante do trono imperial, mas mantido sua essência comunitária e espiritual? Poucos imaginam o quanto essa escolha alterou o destino de bilhões de pessoas. O Concílio de Nicéia, que deveria unir a fé, acabou definindo o que seria permitido acreditar e o que seria silenciado. Mas e se Constantino tivesse falhado em impor sua visão? O mundo poderia ser completamente diferente. Naquele momento, o cristianismo era um mosaico vibrante de ideias. Havia comunidades que viam Jesus como um sábio humano, outras como uma energia divina, e algumas até misturavam tradições orientais com a fé cristã. Essa pluralidade incomodava Roma, mas também era a alma da religião. Se ela tivesse sobrevivido sem intervenção política, o cristianismo talvez tivesse permanecido descentralizado, mais filosófico, mais espiritual, menos institucional. Uma fé sem dogmas fixos, guiada pela vivência e não pelo medo de heresia. Mas o império escolheu o controle, e o preço dessa escolha foi a perda da liberdade espiritual. O que poderia ter sido uma fé de diversidade e diálogo tornou-se uma estrutura hierárquica e rígida. Ao selar a aliança entre cruz e coroa, Roma selou também o destino da religião. Ela deixaria de ser resistência para se tornar autoridade. E no próximo capítulo, veremos como essa decisão moldou não apenas a fé, mas toda a história da civilização ocidental. Você sabia que uma única reunião definiu o que bilhões de pessoas acreditariam pelos próximos 1.600 anos? O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi apresentado como um encontro divino, mas nos bastidores, o que realmente guiava as decisões não era o Espírito Santo, era o imperador Constantino. Entre discussões teológicas e banquetes luxuosos, a fé foi moldada sob vigilância política. Aquilo que parecia um debate sobre Deus era, na verdade, uma manobra de poder cuidadosamente calculada. Constantino sabia que precisava de uma doutrina única, algo simples o bastante para ser repetido e obedecido por todos. Foi assim que o Credo de Nicéia nasceu. Não como fruto da revelação, mas como uma estratégia de unificação. Quem assinava o credo ganhava prestígio e proteção. Quem discordava, exílio e silêncio. A heresia, até então uma divergência espiritual, passou a ser crime político. Pela primeira vez na história, crer diferente significava desafiar o império. E foi nesse momento que a fé deixou de ser um caminho e se tornou uma instituição. As vozes que defendiam outras visões de Cristo foram apagadas, seus textos destruídos e sua memória reescrita. O cristianismo deixou de ser um movimento de comunidades e virou o braço espiritual do poder. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Porque mesmo sob o peso da censura imperial, algumas ideias conseguiram sobreviver, escondidas nas sombras da história. E se eu te dissesse que existiam outras versões do cristianismo completamente diferentes da que conhecemos hoje?
textos perdidos, evangelhos esquecidos e líderes espirituais que falavam de um Cristo mais humano, mais próximo e menos divinizado. Muitos desses escritos foram destruídos após o Concílio de Nicéia, considerados perigosos demais para o novo império cristão. Roma precisava de uma fé uniforme, e tudo o que não se encaixava nesse molde foi simplesmente apagado da história. Essas comunidades rejeitadas tinham visões fascinantes. Algumas acreditavam que a salvação vinha pelo autoconhecimento, não pela obediência. Outras viam Jesus como um símbolo da luz interior presente em cada ser humano. Esses cristãos heréticos eram, na verdade, os guardiões de uma espiritualidade livre, que não dependia de templos, bispos ou decretos imperiais. Mas em um mundo governado pela espada, liberdade de pensamento era o maior dos pecados. A diversidade virou ameaça e o silêncio virou lei. Porém, a história nunca é completamente apagada. Fragmentos desses evangelhos foram encontrados séculos depois, escondidos em cavernas e desertos, revelando o que Roma tentou enterrar. Eles nos mostram um cristianismo possível, mais plural, mais humano e menos dominado pelo poder. E é justamente aí que surge a pergunta que muda tudo. E se esse cristianismo esquecido tivesse vencido? O que teria sido da fé e do próprio mundo ocidental? Você já parou para pensar que o mesmo império que antes perseguia cristãos acabou usando o cristianismo para perseguir cristãos? Depois do Concílio de Nicéia, a fé deixou de ser refúgio espiritual e virou instrumento de vigilância. Ser ortodoxo passou a significar ser leal ao imperador. Questionar o credo não era mais apenas uma questão teológica, era traição. A religião que nasceu da resistência se transformava, pouco a pouco, em ferramenta de controle. As comunidades cristãs, antes marcadas pela simplicidade e solidariedade, começaram a se dividir entre fiéis e hereges. Um credo recitado passou a valer mais que uma vida justa. A espiritualidade viva, feita de partilha e compaixão, deu lugar a um sistema burocrático, repleto de títulos, dogmas e ameaças. Quem não se curvava ao novo modelo era expulso, punido ou silenciado. A fé, que havia começado como um movimento de libertação, tornava-se um teste de obediência. Mas o mais curioso é que, ao tentar unificar o império pela religião, Constantino acabou sem perceber abrindo um precedente perigoso, o de que o poder político podia definir o que é verdade espiritual. Essa fusão entre trono e altar moldaria séculos de história, inspirando perseguições, cruzadas e guerras em nome da fé correta. E no próximo capítulo, veremos como essa herança ainda ecoa até hoje, nas religiões, nas instituições e até nas ideias que chamamos de verdade. Pouca gente sabe, mas as decisões tomadas em Nicéia, há mais de 1700 anos, ainda moldam o que milhões de pessoas acreditam hoje. A imagem de Cristo que conhecemos, o formato da igreja e até a ideia do certo e errado dentro da fé são frutos diretos daquele encontro político disfarçado de concílio espiritual. O que parecia uma simples tentativa de unificação religiosa acabou definindo os limites do pensamento cristão por séculos. Depois de Nicéia, o debate teológico deixou de ser um campo de ideias e se transformou em território de poder. Livros foram queimados, doutrinas banidas e nomes apagados da história. O pluralismo espiritual, que florescia nos primeiros séculos do cristianismo, foi substituído por um discurso único, o oficial, o permitido. A diversidade de interpretações foi sufocada em nome da verdade imperial, e a fé passou a ser algo a ser seguido, não questionado. Mas o mais fascinante é que, mesmo após tanto controle, as ideias que Nicéia tentou apagar continuaram a circular, escondidas em textos, tradições e símbolos esquecidos.
É como se uma corrente subterrânea da espiritualidade nunca tivesse sido totalmente interrompida. E é justamente essa corrente, feita de perguntas, dúvidas e mistérios, que continua viva até hoje, pronta para ser redescoberta por quem ousa olhar além da história oficial. E se eu te dissesse que talvez a versão da fé que conhecemos hoje não seja a original, mas apenas a que sobreviveu por conveniência política? Nos corredores do poder, durante o Concílio de Nicéia, dogmas foram definidos não por revelação divina, mas por votação. Textos que apresentavam visões diferentes de Cristo foram descartados, e crenças antigas foram rotuladas como heresia. O cristianismo que emergiu dali não era apenas espiritual, era estratégico. Por trás da promessa de unidade existia uma intensa disputa por narrativa. Cada grupo tentava impor sua própria verdade, e o imperador precisava escolher qual delas manteria o império em paz. Foi assim que a fé se tornou instrumento político e a história, uma versão editada dos fatos. Documentos, evangelhos e tradições inteiras desapareceram, levando consigo perguntas que talvez nunca sejam respondidas. O que restou foi a versão oficial, aquela que atravessou os séculos, mas não sem cicatrizes. E é aqui que surge a provocação. Quanto da nossa fé é realmente espiritual e quanto é o resultado de decisões tomadas em um salão imperial? A história de Nicéia nos lembra que a verdade nem sempre sobrevive intacta. Às vezes, ela é moldada, filtrada e reescrita. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que foi decidido naquele concílio, mas o que foi silenciado. E cabe a nós decidir se queremos apenas acreditar ou, finalmente, questionar.